Estamos aqui continuando a nossa série de Lucas, capítulo 20, onde Jesus ali se envolve numa discussão a respeito da ressurreição dos mortos, a partir do verso 27, com os saduceus. Os saduceus eles não criam na ressurreição, não criam nos anjos. E eles proporam uma pergunta na tentativa de descredibilizar a Jesus. Os saduceus eles eram ricos, diferente dos fariseus, que valorizavam os pormenores da lei e até exageravam ali, colocando leis em cima de leis. Os saduceus eles valorizavam excessivamente a lei de Moisés, só que desconsideravam os escritos dos profetas. Os saduceus podem ser semelhantes aqui aos teólogos mais liberais nos dias de hoje, que eles meio que criticam, né, não acreditam no sobrenatural e desdenham aí das escrituras, né, selecionando só a parte que lhes convém. Então eles foram com esse tipo de pergunta para Jesus, dizendo: a gente tem uma lei aqui, que é a lei do levirato, né? Quando um marido de uma mulher morre, o seu irmão, se ele não for casado, logicamente, tem que tomar posse da mulher para suscitar a descendência do irmão, se o irmão não tivesse filhos, né? Então, por exemplo, vamos dizer que a mulher é casada com um homem, esse homem não tem filhos com essa mulher e ele morre. E aí a lei do levirato obrigava o irmão a suscitar a descendência do seu irmão falecido, casando-se com essa mulher. Então, os saduceus pegaram essa questão para tentar descredibilizar a ressurreição. Aí eles disseram: olha, então vamos dizer que um homem casa com uma mulher, ele morre sem filhos. Aí outro irmão vai lá e casa com a mulher, mas morre também sem filhos. E aí isso vai até o 7º irmão. E todos eles morrem ali, não tem filho nem nada. Quando chegar ao céu, quem vai casar com essa mulher? Quem vai ser o marido dela? E aí, dessa forma, eles esperavam descredibilizar a ressurreição. E Jesus falou: em primeiro lugar, vocês estão errados, porque no céu não vai ter casamento. Todos serão como os anjos, né? O casamento ele tem um propósito no mundo. Como seres humanos são mortais, é necessário o casamento para repovoar a terra, para ter habitantes. Lá no céu, como todos serão imortais, não terá necessidade do casamento. Jesus ele enfrenta os saduceus no próprio terreno deles. Ou seja, como eles valorizavam bastante ali Moisés e meio que desconsideravam os outros profetas ali, ele pegou uma passagem do próprio Moisés dizendo: olha, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E aí Jesus ele fala: logo, Deus não é Deus de mortos. Então qual é o sentido de Moisés dizer aqui que Deus é um Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? Se eles morreram, não vão ressuscitar novamente. E os saduceus ficaram sem resposta. Isso nos ensina que quando vamos discutir com pessoas de crenças diferentes, a gente precisa, às vezes, dialogar dentro do terreno deles. É mais fácil, talvez, dialogar com um protestante que tem alguma crença diferente, porque o terreno deles é qual? É a Bíblia. Quando você vai discutir com um liberal, que a chave hermenêutica é Jesus, nós temos que dialogar com eles dentro do terreno deles. Vamos usar as palavras de Jesus. Por exemplo, você vai discutir com o ateu. Qual é a plataforma comum entre você e um ateu? É a ciência. Então precisa se utilizar ali da ciência, inclusive até mostrando a Bíblia e sua relevância através de descobertas arqueológicas aí. Então Jesus ele ensina isso. E a gente vai ter mais sucesso se agir dessa forma, né? Usando uma linguagem de um contexto que seja comum às pessoas que estão nos ouvindo. Jesus ensina muito bem isso, através das parábolas, etc. E aqui fortalece uma das doutrinas que eu fico mais maravilhado, que é a doutrina da ressurreição. Jesus, ele mais uma vez fala sobre a esperança da ressurreição, de que a vida não é só isso aqui. O apóstolo Paulo diz que se a nossa crença se limita só a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então a ressurreição é que dá sentido à nossa vida espiritual. Não teria sentido nós irmos à igreja, nós acreditarmos, nós lermos a Bíblia, nós orarmos, se a nossa esperança se limitasse apenas a essa vida. Então é mais um lembrete de que se você perdeu alguém, se você está desanimado mediante as injustiças desse mundo, as catástrofes, as perdas, a ressurreição é real. E chegará um tempo que você não vai mais temer a morte. Então, se apegue com essa esperança. Muitas pessoas têm tentado destruir essa esperança na ressurreição. Mas o mais irônico é que essas pessoas não conseguem responder, porque desde a antiguidade, muitos povos eles creem que a vida não é só isso aqui. Eles creem que há uma vida após a morte, embora não é exatamente talvez o que a gente crê conforme a Bíblia, mas essa questão ela está enraizada no ser humano. Então como explicar isso? Isso veio do nada? Não. Isso mostra que Deus já colocou no coração do homem o desejo pela eternidade. Então que possamos aí nos firmar nessa crença
de que a vida não é só essa porcaria aqui. Ah, mas você tem que aproveitar a vida porque a vida é uma só. Aproveitar que tipo de vida? Esse tipo de vida que nós vivemos, onde a saúde é precária, catástrofes acontecem o tempo todo, a gente perde pessoas, a gente fica doente, a gente envelhece, a gente vai morrendo aos poucos. Esse tipo de vida para ser aproveitada? Não faz sentido. E aí é muito mais coerente você ser um suicida, se você não acredita na ressurreição, porque viver e aproveitar esse tipo de vida aqui, não. A crença da ressurreição é real. Por isso você não precisa tirar sua própria vida, não precisa ficar desgostoso, porque um futuro te espera. Há esperança. Deus abençoe você. Inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, deixe o seu like aí para fortalecer os nossos vídeos, para alcançar mais pessoas. E até mais.